Queridos, você tem que fazer uma escolha: ou o dízimo para você é uma lei, ou é vida. Tem que fazer uma escolha. Se você decidir que dízimo para você, que entregar 10% dos seus ganhos na mão de Deus, para você é um suplício, é uma coisa terrível, é uma obrigação terrível, é uma escolha que você pode fazer. Aqui na igreja você vai ser amado e respeitado do mesmo jeito. Agora, para mim, entregar meu dízimo ao Senhor é vida para mim e para minha família. Esse princípio de dízimo, ele percorre toda a Bíblia. Talvez você está visitando hoje a igreja e fala assim: meu Deus, eu vim hoje, o cara vai falar de dinheiro. Hoje é um dia do dinheiro aqui. Realmente, estamos fazendo uma campanha, e a mensagem, eu nunca tinha pregado um sermão sobre dízimo. Eu comecei semana passada uma série, e hoje estou continuando. E talvez você diga assim: meu Deus, pastor, eu então não venho nem domingo que vem. Eu acho que você deveria vir, porque eu não estou pedindo a você para fazer nada, eu estou te apresentando princípios da Bíblia. Você pega se quiser. Eu não posso deixar você de fora das promessas que Deus tem para você, porque eu acho que Deus tem coisas para você que você nem imagina. E esses princípios aqui são princípios que eu seguia e não tinha assim tão sistematizado, e Deus me abençoava, multiplicava na minha vida. Eu não entendia muito bem, e hoje eu estou entendendo muito mais. Alguns falam: não, mas o dízimo é coisa da lei de Moisés. Ei, querido, se você pegar Gênesis 14, 18 a 20, você vai ver Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote, isso é antes da lei, não tem a lei de Moisés. Só que quando você lê em Hebreus, você vê que aquele sacerdote Melquisedeque, ele é alguém que representa o próprio Jesus. Hebreus 5, versículos 5 a 7, diz assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Queridos, Hebreus está dizendo: quando Abraão, lá no início da Bíblia, ele deu aquela oferta, o seu dízimo a Melquisedeque, ele estava dando ao próprio Jesus, porque Jesus é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque. A liderança sacerdotal do mundo, a liderança espiritual do mundo, começa naquela caminhada de Abraão diante de um sacerdote, e agora ela continua com todos nós diante de Jesus. Pega Caim e Abel. Caim pegou, você pode ler lá em Gênesis capítulo 4, Caim foi lá e deu uma oferta para o Senhor. Ele foi lá, pegou dos frutos dele, alguns dias depois, ele foi lá e deu uns frutos para o Senhor. Abel não, das primeiras crias, das crias melhores, mais gordas, ele foi e ofereceu a Deus. Diz a Bíblia que Deus gostou da oferta de Abel, não gostou da oferta de Caim. O Caim, em vez de aprender a lição com Abel, ficou revoltado com Abel e matou Abel. O primeiro homicídio da história da humanidade. 2 filhos de Adão, um já mata o outro. Olha como que a gente é mesquinho. A gente, em vez de aprender com as lições do outro, a gente fica com inveja do outro. Em vez de copiar modelos bons, a gente se revolta. Olha na formação do mundo, tinha o jardim do Éden lá, podia comer de qualquer fruto do jardim, mas tinha uma árvore que não podia, o princípio de algo separado para Deus. No jardim do Éden, não podia comer de tudo não, tinha uma árvore que era separada para Deus, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ninguém podia comer. Olha o princípio de separação para Deus. Quando Adão e Eva se sentiram proprietários do jardim e tomaram daquilo que não era deles, tudo degringolou, eles perderam a comunhão com Deus, a iniquidade entrou no mundo. Querido, os dízimos das primícias, a primeira parte do nosso ganho, é um princípio eterno de Deus, não tem nada a ver com lei de Moisés, é algo muito maior, que começa antes da lei de Moisés, e chega até hoje. Ah, pastor, não pensa assim não, lá na lei de Moisés diz: não matarás.
Agora Jesus veio, a graça começou. A graça, ou seja, você é salvo sem merecer, é de graça, crendo em Jesus. Então, acabou esse mandamento, não matarás? Lá diz, não adulterarás, lá no Velho Testamento. E agora, porque Jesus veio, a graça começou, pode adulterar? Adulterar agora é bonito, é legítimo, é legal, ninguém sofre, os filhos não pagam preço, como é que é? Não, querido, não adulterarás, são princípios eternos de Deus. Nunca uma coisa errada debaixo da lei será certa debaixo da graça, inaugurada com a vinda de Jesus. Tem gente que fala, não dou dízimo não, que é coisa da lei. Irmão, a graça é muito mais profunda que a lei. A graça é muito mais intensa. Mateus 6:21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmão, onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eu quero te falar uma coisa aqui, dinheiro é um teste de Deus na sua vida. Dinheiro não é uma coisa apenas para pagar suas contas. Dinheiro não é uma coisa apenas para você mostrar para os outros que você sabe ganhar. Dinheiro é um teste de Deus. Está arriscado hoje alguém sair daqui hoje e falar assim, eu não volto na igreja, 2 domingos seguidos falando de dinheiro, eu não volto. Né? Isso você não quer ouvir não. Se fosse uma campanha das promessas, venha, você será abençoado, receberá tudo, você não faltava um culto. Você chegava às 6 horas da manhã aqui, estou ansioso pela mensagem. O pastor está pregando muito. Meus irmãos, será que nós conseguimos ver que isso é um engodo do inferno na nossa vida? Não conseguimos ver que nós queremos para nós, isso é um processo egoístico que nós temos como humanos, eu e você? Será que não conseguimos ver que dinheiro é uma coisa espiritual quando tratado espiritualmente? Queridos, a Bíblia não diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. É o que você mais ama, ali que está o seu coração. Agora, pastor, você está falando que 10% é um teste de Deus? Sim. Na Bíblia, tudo que tem a ver com teste é o número 10. Me dá um exemplo, pastor. Vou dar um exemplo. Quantas pragas nós tivemos no Egito? Quantos testes? 10. Quantos mandamentos tem na Bíblia? Os 10. Tem que ser obedecidos, testes. Quantas vezes Deus testou Israel enquanto eles estavam andando no deserto? Essa aí talvez alguns não saibam. 10. E quantas vezes Deus testou o patriarca Jacó, quando ele estava trabalhando para Labão? 10. Quantos dias Daniel foi testado no primeiro capítulo do seu livro? E ele falou, deixa eu ficar aí X dias, comendo só legume. Quantos dias foram? 10. A resposta é sempre 10. Pastor, você está transformando isso em número cabalístico? Não, isso continua no Novo Testamento. Isso continua. 10 na Bíblia é um conceito de teste. E até hoje, qual é a sua nota na escola? De 0 a 10. E essa parte do 0, alguns conhecem muito bem. O 10 nem tanto. No Novo Testamento, em Mateus 25, fala que 10 virgens serão testadas para ver se são fiéis a Deus. Quantas virgens? 10. Meus amados, em Apocalipse, diz que haverão 10 dias de teste sobre nós. Apocalipse 2:10 diz assim, 2:10, 10 de novo, né? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quantos dias de teste para dar a coroa da vida? 10. 10% é o teste de Deus. Ele podia falar 50%. Ele podia falar 80%, que nem o governo faz com o seu imposto. Meus amados irmãos, é um teste do coração em toda a Bíblia. Agora, em contrapartida, o dízimo também é a única área na qual o cristão é convidado a testar. O que
que Deus fala em Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção, sobre a qual vos advém a maior abastança. É o meu teste, mas pode me testar. Coisa tremenda. Deus se permitindo ser testado. É o único versículo da Bíblia que você tem direito de fazer isso com Deus. Meus amados irmãos, Malaquias 3, versículo 6 diz: eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, não mudo. Antes de falar Malaquias 3,10, trazia todos os dízimos, ele diz: eu não mudo. Esse é um princípio meu. Deixa eu te falar uma coisa: quem entrega o seu dízimo é abençoado. E quem não entrega o seu dízimo não é abençoado. Pastor, mas eu não entrego o dízimo e eu tenho dinheiro à beça. Ser abençoado é muito mais que ter dinheiro. Pastor, eu não entrego o dízimo, eu sou o líder aqui da igreja, todo mundo me aplaude. Você não é o que Deus planejou. E a gente aplaude porque a gente é bobo. Porque você não passou no teste do dinheiro ainda. O seu coração ainda não está no governo completo de Deus. E Deus tem muito mais a fazer na sua vida. E Deus quer te usar para algo muito maior. E Deus te ama profundamente. E Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Eu não posso te aplaudir ainda. Pastor, o senhor crê nisso? Eu creio. Alguém pode alegar assim: ah, mas Jesus pagou o preço por mim, eu não sou amaldiçoado. Eu não estou te chamando de amaldiçoado. Você tem muitas bênçãos na sua vida porque você ama Jesus, você conhece Jesus, beleza. Estou falando que você não é plenamente abençoado. Se você não é dizimista, não é, irmão. Vamos jogar as claras. Prova, vou provar. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Deixa eu te perguntar: Jesus pagou o preço do nosso pecado? Sim ou não? Mas a gente ainda peca. Jesus pagou o preço das nossas enfermidades, sim ou não? Mas a gente ainda fica doente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus realmente nos abençoou na cruz, pagou todo o preço. Mas se eu não tiver uma atitude de fé para tomar posse disso, mesmo estando disponível, eu não levo. Mesmo sendo factível, mesmo sendo meu, eu não pego. Meus irmãos, nós precisamos entender a diferença de lei e graça. Muitos alegam que não dão dízimo, pois estão debaixo da graça e não da lei. Só esquecem que a justiça da graça, ela excede a justiça da lei em muito. Por exemplo, quando você lê em Mateus capítulo 5, vai falar lá assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Jesus falando: não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que o dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. Meus amados irmãos, quando a gente vai ler lá em Êxodo 20, diz assim: não matarás. Quando a gente lê lá em Mateus 5,22, diz que se você só se irar contra seu irmão, você já está matando, já é um pecado. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz: não cometam adultério. Jesus em Mateus 5,28 vai dizer que se você só olhar para uma mulher com desejo, você já adulterou. A graça é mais pesada, irmão. A graça é mais doída, porque Ele te abençoou tanto com a graça dEle. O amor de Jesus é tão grande por você. Ele liberou sobre você tantas bênçãos, tantas chances, tantas oportunidades, que é inconcebível que você, conhecendo isso tudo, tendo a Bíblia na mão, não tenha mais fidelidade do que o cara do Velho Testamento, que não tinha um papelzinho de pão escrito um versículo para ele ainda.
Ele não tinha nada que você tem. Você tem a revelação de Deus toda na sua mão. Você tem os louvores, você tem a mídia. Você pega no YouTube, você escuta um monte de louvor, um monte de mensagem. Você tem a Bíblia falada, você tem a Bíblia falada em tudo quanto é língua quase. Você tem tudo, você tem tudo. A chapa para você é mais quente, para mim também, porque Deus nos deu mais. E aquele povo cria por uma fé abundante quando não tinha nada, não tinha um papel, não tinha uma Bíblia, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha nada lá no Velho Testamento. São muitos os textos sobre dízimo, irmão, são muitos. Gênesis 14 é Abraão entregando a Melquisedeque 430 anos antes da lei de Moisés. Quando vamos em Hebreus 7:8, diz assim: no primeiro caso, quem recebe dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Sabe o que está dizendo aqui em Hebreus? Que quem recebe o dízimo é Jesus no céu. Quando a gente lê em Gênesis 28, versículo 22, diz que Jacó espontaneamente deu dízimo. Ou seja, o dízimo não é o ato de levar, é um ato do coração. Tem que vir do coração. Levítico 27:30 diz que todos os dízimos da terra, cereais, frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados, separados ao Senhor, e por isso seremos abençoados. Mateus 23, um monte de fariseu, fazendo tudo bonitinho, vindo ao culto de manhã, orando na praça pública, dando oferta na igreja, dando dízimo na igreja, e se achando os tais. Jesus fala: continuem fazendo isso, continuem entregando seus dízimos, suas ofertas, fazendo isso, mas não esqueçam que eu estou olhando para o coração de vocês. Jesus falando, Mateus 23. Que história é essa que dízimo é da coisa da lei? Que história é essa? Só fala isso que ele não quer dar. Nunca vi alguém falar isso que ele não dá mais. Não, para mim dízimo é da lei, mas eu dou 50%. Eu nunca vi. Para mim dízimo é da lei, mas eu dou 30%. Eu nunca vi. Em 2 Crônicas 31, 4-10, o rei Ezequias, você lê aqui a essência dessa passagem, sabe qual é? Eu não vou ler agora. 2 Crônicas 31, de 4-10, é que o povo começou a dar o dízimo e Deus começou a abençoar o povo. Queridos, o cristão é abençoado, e a casa de Deus tem provisão, é um ciclo. O homem é abençoado, a casa de Deus recebe os dízimos, ela é abençoada, faz mais a obra, mais gente se converte, e eles são abençoados, eles dão mais dízimo, e a casa do Senhor vai se multiplicando. É um conceito cíclico de poder e de mover de Deus. Deus abençoa pessoas que abençoam o reino, e o reino vai abençoando pessoas, e o reino vai sendo abençoado, e isso vai se misturando, e a gente chega lá nas nações, e a gente vai chegar na Áustria, em nome de Jesus. Imagina a seguinte circunstância: um homem fala assim, pega 3 pessoas aqui e fala assim: ó, eu vou dar 10 mil reais por mês para vocês. Fazer o que? Nada. Eu vou te dar 10 mil reais, 10 mil para você, 10 mil para você, 10 mil para você. Só que é o seguinte, a minha mãe, ela mora aí na cidade. A minha mãe não, a minha esposa. E eu estou morando longe, eu estou a trabalho, eu estou distante da minha esposa. Eu vou dar 10 mil para cada um. Eu quero que você dê 1.000 reais, cada um de vocês, 1.000 reais para minha esposa. Eu só quero isso. Eu vou mandar 10 mil para cada um de vocês, todo mês. Cada um de vocês entrega 1.000 reais à minha esposa. Aí um dia, esse marido volta para sua esposa, chega lá e pergunta: e aí fulana, o pessoal te deu o dinheiro que eu pedi? Ela fala assim: o primeiro, ele me dava 2 mil. O segundo, me dava 1.000. O terceiro, no primeiro mês, me deu 600. No segundo mês, me deu 300. No terceiro mês, não me deu nada. Você é o marido que deu 10 mil para cada um. O que você faz? Você vai voltar, você está morando longe, você vai ter que voltar, vai ficar mais um ano fora. O que você faz? Você continua dando para aquele que foi negligente? Ou você pega e dá para aquele que estava dando o dobro do que foi requisitado? Com Deus não é muito diferente, irmãos. Por isso, nós precisamos entender um conceito importante, é o princípio da multiplicação. Pastor, como é que é isso? Você quer multiplicar o seu dinheiro? Você quer que o seu dinheiro renda mais?
Você quer que o seu dinheiro avance mais? Você quer com menos dinheiro fazer mais? Você quer com menos dinheiro comprar o que o cara com muito dinheiro não compra? Eu conheço um Deus que faz isso na sua vida, porque quando Ele vê em você, que o seu coração é o coração do reino, Ele faz, porque fazer para você é fazer para o reino. Agora, meus irmãos, me dá um exemplo, pastor, disso. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós temos aquele momento em que o pessoal está com fome, e aí os discípulos falam para Jesus: Jesus, o culto já está com 4 horas de duração. O senhor está pregando muito tempo aí, e o povo está com fome. Jesus, não vai ter padaria nenhuma para comprar nada, e o povo com fome, como é que vai fazer? E aí Jesus vira para eles, está pregando aqui o sermão, fala assim: dá-lhes voz de comer, dá comida a vocês. Aí eu fico imaginando o discípulo que falou com Jesus isso, voltando e falando para os outros assim: ai gente, deixa eu te falar, falei com Jesus que o pessoal está com fome, e que o culto que era para ser de 2 horas, já tem 4 horas aí, e tal, e eu falei com ele. O que ele falou? Ele falou para a gente dar comida para o povo. Mas tem 5.000 homens, ou seja, tem 10, 15 mil pessoas aí, com mulher e criança. Agenda comida, vamos ver o que tem por aí. Aí foi todo mundo lá, olharam no meio do povo, aí voltaram, e aí igual o relatório, o que a gente achou? Olha, eu achei 5 pães aí de milho e 2 peixinhos. 5 McLanche felizes aí. Foi o que eu vi. Aí eles vão lá para Jesus, eu fico imaginando quem que vai querer dar esse relatório, né? Aí vem lá e fala: Jesus, deixa eu te falar um negócio aqui, não vai ficar zangado não, né? Não, é o seguinte, a gente percorreu aí para ver o que tinha para dar comida para o povo, né? São 10, 15 mil pessoas, a gente conseguiu ver. Jesus falou assim: o que tem? Aí ele falou assim: tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou assim: ótimo. Aí ele falou assim: hã? Falou: ótimo, ótimo. Pede para o pessoal sentar então. Pede para fazer grupo de 50. Vai dividindo. Aí o cara que ouviu isso voltou e falou para os outros discípulos: olha, ele mandou dividir em grupo de 50 aí, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Aí eles foram lá, sentaram em grupo de 50. Agora olha o que acontece. Lucas capítulo 9, 12 a 17, vou ler só o finalzinho. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E todos saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Irmão, presta atenção na revelação. O milagre não aconteceu na mão de Jesus. O Pedro deu um pedaço de pão para Jesus. Jesus pegou o pão e partiu, e deu um pedaço na mão do Pedro. Falou: agora vai lá e faz com o povo. Vai dando para o povo. Aí quando Pedro foi, fez igual. Partiu. O pão crescia na mão dele. Todo mundo comeu McFish. Todo mundo comeu. E sobraram 12 cestos de pães. Irmão, aqui tem 2 princípios fundamentais. 2 princípios. Primeiro princípio: algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Antes de multiplicar, tem que abençoar. Quando eles deram os pães na mão de Jesus, Jesus falou assim: pega e leva. Não, me entrega primeiro. Me entrega primeiro, que eu vou abençoar. Ele olhou para o céu e abençoou. Quando ele abençoou, deu para eles de volta. Então a multiplicação aconteceu. Abra o seu olho espiritual agora. Você vive aperto a sua vida inteira, ou então você é um empresário, mas você vive nervoso, você vive tenso, as coisas não fluem, você ganha dinheiro, você ganha com sacrifício, com dor, enquanto isso tem gente que ganha dinheiro com o pé nas costas. Ei, está na hora de você botar Deus nesse negócio.
Está na hora de você acreditar nesse princípio. Irmão, primeiro princípio, entrega na mão do Senhor. Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, a raiz, também os ramos o são. Meu irmão, por uma coisa na sua mão ser a raiz, primeiro tem que estar lá no solo de Deus. Deus, você tem que fincar a raiz nele, dali que os frutos vêm, e frutos abundantes. Primeiro você tem que entregar na mão de Jesus para ele abençoar. O segundo princípio é que somente o que é dado pode se multiplicar. Somente o que é dado pode se multiplicar. No exemplo que acabamos de analisar, os discípulos tinham o pão e os peixes. Eles haviam sido abençoados e assim tinham agora o potencial para se multiplicarem. Mas se eles tivessem apenas comido, não iam ver a multiplicação. Jesus abençoou, beleza. Bota o peixinho aí, um pedaço de peixinho aí, bota aqui, no pão. Tem ketchup aí, maravilhoso. Eles não teriam visto a multiplicação. Foi na hora que eles pegaram aquilo e doaram, que a multiplicação veio sobre suas vidas. Sobraram 12 cestos de pão. Pedro comeu pão à vontade depois. Sobrou pão. Porque eles dividiram, eles comeram à vontade e sobrou, mas eles doaram. O segundo princípio é que somente o que é dado pode ser multiplicado. Pastor, por isso que eu dou o meu dízimo. Precisamos entender uma coisa aqui, câmeras em mim. Você só pode dar o que é seu. E o dízimo não é seu. Você se apropria, eu continuo te amando, Deus te ama, é com você mesmo. Aqui ninguém vai ter uma placa, sou dizimista, colada na testa. Aqui ninguém vai ter uma luzinha acesa em que eu vou te cumprimentar na porta se você for dizimista. Pelo amor de Deus, eu estou nem aí para isso. Eu não estou preocupado com a nossa igreja vai avançar. Estou preocupado com você avançar. Estou preocupado com você ser parte disso. Estou preocupado com você viver os valores do reino de Deus e receber as bênçãos do reino de Deus. Estou te falando de princípios que nortearam muita coisa na minha vida, muita coisa multiplicou, muita coisa avançou. Eu botava a mão assim, eu não sabia por que acontecia. Agora estou entendendo, porque quando eu era moleque, que eu comecei a ganhar dinheiro, 10% eu pimba, 10% eu pimba. Meus primeiros salários, quando eu era garoto, quando eu entrei numa multinacional americana, um processo seletivo, 300 candidatos, 10 vagas. Eles foram na PUC recrutar, eu fiz informática na PUC, e aí, quando, naquele processo cheio de gente candidato, eu entrei entre os 10, o primeiro a ser contratado dos 10, e eu não era o melhor dos 10, não é falsa modéstia não era mesmo, não é falsa modéstia, pelo amor de Deus. Aqueles caras na informática, dos 10, 8 eram melhores que eu, na informática, mas no dízimo eu era melhor que todos. O primeiro a ser contratado fui eu. Tem uma moça aqui na igreja que trabalhou no Banco Próspero, ali, ela sabe onde eu trabalhei, que empresa forte, poderosa, rica. Eu fui coordenador de todo o sistema da área financeira do banco. Eu ganhei muito dinheiro, participação nos lucros, muita coisa. Meu irmão, meu problema aqui não é falar de dinheiro, porque eu estou precisando de dinheiro, eu sou assalariado. Meu problema aqui não é falar da igreja precisando de dinheiro, porque a igreja é do Senhor, Ele vai mandar o recurso. A questão é que você tem que ser abençoado. Eu não abro mão de ver você um abençoado, um multiplicador, alguém cheio da glória de Deus, alguém que o que toca multiplica. Por isso esses princípios, meu irmão, você não vai poder dar do que você não é dono. O dízimo é apenas para você fechar a boca do devorador, é obediência, é a sua oferta que mostra o seu coração doador. Pastor, não deu nem o dízimo, você está falando da oferta? É isso mesmo. Pastor, vim no dia errado nessa igreja, primeira vez hoje. Querido, você pode nem ser de igreja nenhuma, e você está vindo aqui hoje. Eu nunca tinha pregado um sermão sobre isso aqui. Eu preguei domingo passado e estou pregando hoje. Eu já falei no culto, pregar sobre isso. Estou nessa série de mensagens. Deixa eu te falar, você vem no dia certo, que Deus quer fazer coisa tremenda na sua vida. Tremendo, você vem no dia certo. Deus quer multiplicar na sua vida.
E nós vamos daqui a 2 domingos encerrar essa série. Vou pregar 4 mensagens. Claro que não vai ser sobre dízimo a próxima, mas deixa eu te falar, é princípio eterno de Deus para quem quer avançar. Ah, pastor, será que é isso mesmo? Querido, só tem um jeito de você vencer isso. Você tem que identificar o que a Bíblia fala. É que existe um espírito que te aprisiona o dinheiro. O nome dele é Mamon. Mateus 6, versículo 24. Abra sua Bíblia. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É uma palavra aramaica que na essência significa riqueza. É um espírito da riqueza. Se você está sendo super incomodado com a mensagem de hoje, você está chateado, e você está falando assim, como é que o pastor tem coragem de pregar um sermão para os filhos? Eu quero te falar uma coisa, Mamon está lutando contigo. Porque para quem tem coração doador, você fala assim, ai, que bom que o pastor está falando, ai, é tão bom isso, é tão maravilhoso, tem me abençoado tanto, eu queria tanto que os outros fossem abençoados também. Mas para você que está numa guerra interior, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, eu não te julgo, eu não te critico. Eu acho que eu sou até um pouco culpado de você estar assim, porque eu falo tão pouco de dinheiro, tão pouco, só faço na hora do ofertório praticamente, que eu sou culpado também de você ainda estar nessa guerra, sem entender pela fé os princípios de Deus da multiplicação. Eu até me culpo um pouco. Agora tem um problema, é que o Mamon, esse espírito de autossuficiência, o dinheiro é meu, eu faço, eu ganhei, eu aconteço. Ele tem 2 amigos dele, que andam com ele direto, eles tomam um cafezinho junto. Às vezes quando eu vejo eles no redesign, passando ali, às vezes quando eles passam ali no redesign, é o espírito de pobreza e o espírito de orgulho. Vamos lá, Mamon, espírito de Mamon, é o quê? É esse espírito aqui, de riqueza, de amor ao dinheiro sobre todas as coisas. Ninguém admite isso, a gente simplesmente vive isso. E o outro, os 2 primos dele que andam com ele, é o espírito de pobreza e o de orgulho. Como é que funciona o espírito de pobreza? É o seguinte, você é fiel, você é dizimista, você é ofertante, Deus te abençoa, você fica com vergonha. Eu confesso meu espírito de pobreza, eu confesso. Quando eu voltei de Dubai, fiquei em Dubai, naquela mamata toda lá, aí o pessoal falou assim, pastor, em Dubai, irmão, mas eu fui convidado, eu não paguei nada, tá? Pagaram a passagem, e eu fiquei hospedado na casa de uma pessoa lá, eu fico justificando. Eu tenho vergonha de ter uma coisa boa que Deus me deu. Vergonha. Eu estava lendo esse livro e falei, meu Deus, sou eu. Repreendi o espírito de pobreza na minha vida. O espírito de ostentação é uma coisa, ostentação é outra coisa. O espírito de pobreza é você ficar com vergonha de uma bênção que Deus te deu. Nossa, que vestido bonito. Não, mas eu comprei no brechó. Nossa, que bolsa bonita. Não, estava na promoção. Ó, tudo com 40%. Tem que explicar, porque é inadmissível que você tenha ganho um presente. É inadmissível que você tenha avançado em uma coisa. Ei, por que isso? Por que isso? Não estou falando de ostentação. Tem muita coisa que a gente não precisa. Estou falando da gente ter um presente de Deus e ficar com vergonha, porque vão me julgar. Ei, Claudir, está lembrado de alguma coisa? Claudir comprou um carro, aí porque ele teve um acidente, ele
conseguiu o desconto que tem especial, não paga imposto para comprar o carro. Falei, pastor, mas vamos me ver com esse carrão, vamos falar o quê? Nem é um carrão assim, não é nada demais, é um carro normal. Mas ele preocupado, falei, que se dane quem fala alguma coisa. Se Deus te deu, meu filho, aproveita. Eu já estava me libertando da pobreza já. Quer dizer que então trabalha, corre atrás, luta, foi militar a vida inteira, agora é pastor, tem 2 rendas, e vai, aí conseguiu lá comprar o carrinho dele, tem que dar satisfação a todo mundo. Pelo amor de Deus, que coisa é essa? Que droga é essa? Que inibição é essa? Ei, se Deus te abençoar, não precisa sentar não, mas fique feliz. Agora tem outro espírito, que é o espírito de orgulho. Nossa, que casa bonita, mas estou fazendo uma maior. Nossa, teu apartamento está muito lindo. Não, mas eu ainda nem fiz ainda a reforma que eu quero. Que roupa bonita. Essa é uma das piores que eu tenho lá. Mas hoje eu não estava sem. Hoje eu estava sem graça para me vestir. Espírito de orgulho. Espírito de orgulho. O mamão anda com seus 2 primos, um do lado do outro. Pastor, como é que eu faço então? Simples. Que carro bonito, muito obrigado. Deus é bom. Gratidão é revelação de que você reconhece que foi Deus que deu. Olha que roupa bonita. Graças a Deus. Obrigado. Para justificar e para de tirar onda. Agradeça. Viva com a normalidade de ter ou de não ter, e saber viver com aquilo que o Senhor lhe deu. Um dia a irmã falou para mim, pastor, o Senhor me abençoa tanto com as suas mensagens, mas eu nem falo para o Senhor não, eu nem elogio, que eu fico com medo do Senhor ficar vaidoso. Falei, minha irmã, é tanta burdoada que eu tomo, que eu estou precisando até ouvir umas coisas da irmã. É tanta pancada, minha irmã, que eu estou precisando. Fala um pouquinho, irmã, fala um pouquinho, fala. Agora eu estou precisando, fala. A gente está preocupado com o que os outros vão achar. A gente está preocupado com que os outros vão ficar vaidosos. A gente vai ficar vaidoso. Não precisa de muita coisa não. O cara está com a calça rasgada, andando, todo tirando onda. Vaidoso. Traseiro de fora, tirando onda. Todo besta. Eu quero contar 2 experiências do pastor Robert Morris que estão nesse livro, para terminar. Ouviu um A? Glória a Deus. E olha que já vai dar 1 hora. Meus amados irmãos, o pastor Robert Morris, no início da vida dele, ele e a mulher dele, eles tinham uma renda enorme de $600. Isso dá R$1.800. Era tudo que eles ganhavam juntos. E eles conseguiam, vivendo apertadinho, 1 vez por mês, ir numa lanchonete e comer fora. Numa lanchonete, nada chique não. Aí eles foram numa lanchonete. Só que na cabeça dele, ele estava recém-convertido. Ele falou assim, meu Deus, eu queria tanto abençoar alguém, queria tanto falar de Jesus. Então ele pensou, se a gente desse uma oferta grande, se a gente desse aquela oferta da garçonete, uma coisa legal, e a gente pudesse deixar um folheto, eu acho que ela ia ler. E assim eles fizeram. Eles foram lá e eles deram uma oferta para ela grande, e eles deixaram um folheto. No mês seguinte eles voltaram, e de novo eles colocaram uma oferta generosa. No 3º mês eles voltaram. Eles tinham lanchado $10 e tinham deixado $50 para ela. No 3º mês eles voltaram, e ela falou assim, eu queria falar uma coisa com vocês. Eles falaram, o quê? Eu li aquele folheto que vocês deram, eu achei vocês tão generosos, e no final eu não tenho uma oração para aceitar Jesus. Eu fiz. Eu aceitei Jesus. E sabe de uma coisa? E aí o Robert Morris e a esposa controlando a emoção, né? Eu li para o meu marido, que ele não está em casa, e eu li para ele, e ele também fez a oração aceitando Jesus.
Eles vibrando já. E eles falaram: o seu marido viaja muito, ele trabalha? Ela falou: não, ele está preso. Ele está preso e eu estou vivendo uma vida muito apertada. E aquele dinheiro de vocês, aquela generosidade de vocês me ajudou tanto nessa fase. E o meu marido ficou muito grato a Deus pela vida de vocês. E a gente aceitou Jesus. Aquele marido saiu da cadeia um tempo depois. O casal foi discipulado, se tornou membro da igreja do pastor Robert Morris. O pastor Robert Morris conta mais uma história legal. Ele foi numa conferência. Chegou na conferência, chegou a hora da oferta. E eles começaram a falar da oferta para um trabalho missionário. Vamos ofertar, vamos ofertar. E ele estava numa fase apertada, duro que nem um coco. Mas aí ele sentiu no coração assim, falou: eu vou dar $100. $100 para ele era um dinheirão. Na hora que ele pegou os $100 assim, para dar os $100, ele sentiu no coração dele: pede para Deus 100 vezes mais. Ele estava na última, numa galeriazinha, lá atrás, naquele evento com 10 mil pessoas. E lá atrás ele pegou os $100 e ele botou sobre a cabeça assim. Ele sentiu de segurar na cabeça. Ele segurou assim sobre a cabeça e falou: Deus, eu estou semeando no teu reino, me dá 100 vezes mais, para que eu possa te dar mais ainda. Deus, eu quero te dar mais ainda, me prospere 100 vezes mais, para que eu te dê mais ainda. Meu Deus. Ele conta que um homem estava lá no meio daquele auditório e sentiu no coração o desejo de dar $10 mil para alguém. Falou: Deus, para quem que eu dou? E Deus falou com ele: olha para trás. Ele olhou para trás e encontrou um homem com a mão na cabeça, distante. E o Espírito Santo confirmou no coração dele: dá para aquele homem. Ele saiu dali e foi. Chegou no final da conferência, chegou o pastor Robert Morris e falou assim: eu vim aqui para te dar $10 mil, porque Deus mandou 100 vezes mais. Ô gente, se eu não conhecesse o pastor Robert Morris pessoalmente, nós somos do Global Kingdom, da mesma organização, uma organização de pastores de grandes igrejas do mundo. Se eu não tivesse ido na igreja dele, não tivesse ficado com ele, junto com outros pastores, ministrando ali olho no olho, se eu não tivesse sido cuidado por eles, se eu não visse a generosidade deles, deram um almoço para a gente top das galáxias, 0800, lá na igreja deles, tudo. Se eu não tivesse visto isso, eu podia até duvidar, mas eu estou falando do que eu vivi, do que eu vi, do que eu conheci, e as histórias deles são espalhadas pelo mundo afora. Aqui tem alguém que tem autoridade para falar. Agora você tem condição de crer. Ele pode falar, mas só você pode crer. Queria que você curvasse a sua cabeça agora. E eu queria perguntar, antes de acabar esse culto, se alguém aqui na igreja hoje ouviu essa palavra e disse assim: meu Deus, eu não amo a Deus sobre todas as coisas ainda. Eu confesso que algumas coisas são mais importantes para mim do que Deus. Talvez dinheiro, talvez meu trabalho, talvez meu lazer, talvez minha casa. Mas hoje eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. E eu quero nesse momento entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida. O que eu tenho de mais importante, é mais importante que meu dinheiro, é minha vida. Quero que Jesus reine na minha vida. Que eu entendi que tudo que eu tenho foi Ele que deu. E eu sei que Ele pode me abençoar em qualquer da minha vida. Eu estou pedindo a Deus que me abençoe aqui hoje. Vocês já estão aqui aceitando a Cristo como Senhor da vida de vocês? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Cadê aqui, ó? Cadê aqui? Junto esse casal maravilhoso aqui, aleluia. Eu quero te ajudar. Se você quer hoje começar uma nova vida em Jesus, aonde você está, repete uma oração comigo. Feche seus olhos e diga assim: eu creio que nas mãos do Senhor não me falta nada, Ele multiplica na minha vida. Eu creio que Ele cuida de mim. Eu me entrego a Jesus de todo o coração, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém.